Giane Lima de Moraes me pergunta o seguinte: levei meu filho a uma neuro e ela disse que só podia diagnosticar ele com 6 anos. Por quê? Gostaria de saber por que ela disse isso. Não posso responder por ela. Agora, eu faço o diagnóstico de TDAH aos 5, aos 4, aos 3 anos. Antes dos 3 anos é um pouco difícil, mas não é impossível. O tratamento depende muito da idade, do tipo de prejuízo que a pessoa está vivendo, da situação social, familiar, financeira, da escola ou da creche, ou de várias coisas. Mas é plenamente possível dar o diagnóstico de TDAH antes dos 6 anos. Se a sua neuro disse que não pode, procura alguém que pode. Como aceitar alguém próximo ter TDAH? Como a gente aceita o sol, como a gente aceita a chuva, como a gente aceita o dia, como a gente aceita a noite. Mais de 5% das pessoas no mundo têm TDAH. Se você não aceita as pessoas próximas a você com TDAH, existe a possibilidade de você ser o próximo Hitler e organizar a nação em torno do objetivo de matar todas essas pessoas. Vai ser muito difícil, nós somos nervosos, vocês não vão conseguir. Eu sei que não foi isso que você quis dizer, né? Mas aceitar é o que a gente tem que fazer em relação aos fatos da vida. Não adianta. Trabalhe com essa pessoa para que ele melhore em relação aos sintomas do TDAH e o TDAH seja para ele como é para mim. Um dia eu sofri de TDAH, hoje eu não sofro mais, eu só tenho TDAH porque eu me trato, porque eu entendo o que é o TDAH, porque eu sei quais serão minhas reações que não vão ser negativas, que não vão ser muito legais, que eu não quero ter, e porque eu me preparo em relação a elas para reagir de forma melhor, eu me organizo melhor, eu cuido melhor da minha vida, eu cuido melhor da minha saúde financeira, da minha saúde física, pessoal, porque eu me trato. Então, não simplesmente aceite o fato de ele ter TDAH, mas haja em relação a isso para que ele possa estar melhor. Luciana Tourinho, N. Tourinho, qual atividade pode ajudar a criança com TDAH? Você indica a terapia ocupacional? Menina, 4 anos. Eu indico exercício físico e contato com outras crianças, principalmente em um local que seja seguro, com pouca supervisão de adultos e que as crianças possam brincar livremente, criar suas próprias regras e estabelecer suas próprias rotinas ali, os próprios relacionamentos com liberdade. Quando a criança tem essas oportunidades, né, de estar praticando exercício físico e praticar exercício físico para a criança, basta colocar num lugar que tem espaço para ela correr e botar outras crianças juntas que ela vai praticar o exercício, ela vai correr, eles vão inventar brincadeiras, eles vão brincar. Isso é excelente para todo mundo e é bom também para quem tem TDAH. Dependendo do nível de gravidade do TDAH, mesmo aos 4 anos a gente já pode até usar alguma medicação. Então não é nenhum absurdo se o médico recomendar o uso do medicamento e, aliás, pode até ser que a resposta seja mais positiva e seja definitiva. A chance é maior de não precisar usar o medicamento por muitos anos quando a gente usa na criança mais jovem, certo? Iagra, fale mais sobre TDAH em mulheres adultas. Obrigado. Iagra, não tenho certeza se é minha aluna. Iagra, talvez sim. É um nome pouco comum. Mulheres adultas com TDAH. Olha, isso é algo que é realmente muito importante a gente falar e talvez você tenha feito essa pergunta por ter vivido comigo lá esse ano na faculdade, durante as nossas aulas práticas, e ter visto tantas e tantas mulheres adultas que chegam com quadros depressivos e com quadros de ansiedade, mas que tem, na verdade, o TDAH ali na base, gerando todos aqueles problemas. As mulheres têm muito mais o TDA sem hiperatividade, né, o transtorno de déficit de atenção sem hiperatividade, do que com hiperatividade. E com isso, geralmente não são diagnosticadas na infância. Enquanto o menino é mais hiperativo, e em geral a professora chama a mãe, manda bilhetinho na agenda, manda um tanto de coisa e fala: tem que levar esse menino no médico porque ele é agitado demais, ele está atrapalhando a aula, ele não fica quieto, ele se levanta o tempo todo, ele fala o tempo todo, ele me interrompe o tempo todo e ele está atrapalhando a aula, precisa de uma solução. A menina não. A menina, ela é lerdinha mesmo, coitada. Ela é sonsinha, ela é meio lenta, ela é burra, ela é meio sonsa, ela é desatenta, ela não consegue ver. E
isso não é visto como algo que poderia ser alvo da saúde mental. O que acontece é que essa mulher vai crescendo, né? Essa menina vai virar uma adolescente, uma mulher no futuro com um problema de autoestima muito sério, com a tendência a manter os sintomas do TDAH e ser procrastinadora, desorganizada, com dificuldade para manter seus compromissos, com dificuldade para ter atenção nas tarefas que está realizando, cometendo erros bobos, perdendo objetos, perdendo as coisas, enfim, tendo vários problemas que vão atrapalhar a sua vida pessoal, o seu casamento, a criação dos filhos, o trabalho, e isso é claro que vai gerar sintomas depressivos e que vai gerar sintomas ansiosos, além de vários outros tipos de sintomas que pode gerar. Portanto, a mulher que se reconhece nesse quadro, que vê que a infância foi mais ou menos assim ou que a vida adulta está sendo assim, procura o psiquiatra, conversa com ele. Se ele falar com você que você não tem TDAH, talvez você não tenha. Agora, se ele falar com você que TDAH é uma bobagem, que mesmo que você tivesse, você não precisava de tratamento, que isso é só coisa de criança, aí você procura outro, porque claramente ele não sabe do que ele está falando, não é verdade? Mas é muito legal, muito obrigado. Foi uma pergunta que deu essa oportunidade de falar esse negócio muito interessante. Putz, Querenzinha. É assim que é seu nome? Será que é Querenzinha? Putz, será que isso é sobrenome ou será que isso é só uma brincadeira? Fica a dúvida aí, né? Será que Querenzinha vai mandar outra mensagem pra gente explicando? A criança já nasce com TDAH? Já! Ela não nasce com TDAH, ela nasce com as alterações genéticas que predispõem o TDAH. E uma vez que ela tem essas alterações em grande número, a chance de ter o TDAH é muito grande. Não há o que a gente vai fazer para prevenir. Agora, tudo aquilo que é considerado como boas táticas para a educação da criança, para melhorar o desenvolvimento da criança, também é muito bom para quem tem TDAH. Estou sempre falando sobre isso aqui, é tanta coisa que a gente vai falando aos pouquinhos, mas é inevitável. Quando tem, e o que a gente pode fazer é tratar. Tá certo? Querenzinha. Cristiane Kerles. Olá, doutor. Meu filho tem 4 anos e meio. A partir de quantos anos ele pode tomar a medicação? A partir do momento que os prejuízos que ele tem na sua vida justificam o uso da medicação. Com 4 anos e meio, se ele está tendo um problema social grave, se ele está tendo dificuldade para fazer amizade com os meninos, porque ele é muito agitado, porque ele não espera a vez dele, porque ele passa na frente dos outros, porque ele se torna agressivo e tudo mais, já é hora de começar a medicação, certo? Então, essa coisa de só depois dos 6, dos 7, dos 8 anos não existe não. A gente pode usar um pouco mais cedo quando é necessário. O remédio não traz nenhum efeito definitivo na vida da pessoa. Ele melhora naquele momento, depois que o efeito passa, não tem mais efeito nenhum. Então pode usar com um bom profissional experiente, que conhece sobre isso, que fez o diagnóstico correto e que vai prescrever uma dose adequada. Mas pode sim. Tá certo? Putz, Querenzinha, a criança com de novo! Putz, Querenzinha, a criança com TDAH regride os seus conhecimentos com o tempo? Não. Isso acontece na criança com depressão, tá certo? Sintomas de depressão na criança que a gente deve ter muita atenção. Depressão na criança é diferente de depressão no adulto. A depressão na criança cursa com retorno a marcos do desenvolvimento que ela já havia superado. Então a criança volta a fazer xixi na cama, volta a fazer cocô na calça, não sabe mais ler, fala com a voz mais infantilizada. Ou irritabilidade, irritabilidade demais, choro fácil e tal. Fora do normal da criança, fora do que é o padrão daquela criança, também pode ser um sintoma de depressão, e dores inexplicáveis, queixas de dor que a gente não encontra nada que explique aquela dor, geralmente que são muitos lugares do corpo, ou em lugares que vão variando e tal. Esses sintomas são típicos de uma depressão infantil. Outros sintomas podem ocorrer também, mas é muito importante a gente ter atenção a eles. Agora, o que acontece na depressão infantil? A criança era de um jeito e fica de outro. No TDAH, a criança era de um jeito e daquele mesmo jeito ela é a vida toda. É claro que a gente evolui, a gente melhora em alguns aspectos e tudo mais, mas os sintomas eles se mantêm todo o tempo, né? Irritabilidade é uma coisa que acontece em crises, né? Você tem crise de irritabilidade, quem tem TDAH tem mais crise de irritabilidade. Agora, se é o mesmo padrão de crise que tinha antes, aí beleza. Agora a criança que não se irritava com muita coisa e agora tudo deixa ela super irritada, aí é que a gente tem que prestar atenção no diagnóstico da depressão, que pode trazer um atraso, não um atraso, mas retornar a marcos anteriores. Outra coisa que outro transtorno que pode causar isso é o autismo. O autismo muitas vezes
ele impacta a criança de forma que o desenvolvimento vem de forma que parece normal e de repente a criança volta lá atrás e não consegue mais desenvolver. Isso também pode chamar a atenção para o autismo. Se a criança está voltando atrás em coisas que ela já sabia, procure um bom psiquiatra infantil, porque isso precisa de avaliação sim, e quanto antes melhor.